Tá animado para encher a casa de verdinhas? Chegou no episódio perfeito. Tenho 5 sugestões com muita cor, não só verde, para aquele cantinho que você quer transformar numa floresta dentro de casa. Foi-se o tempo que quem poderia ter bastante planta em casa era só quem tinha quintal, né? Eu moro há mais de 20 anos em apartamento e eu, assim como tanta gente, descobri que é possível ter uma floresta na sala, na área de serviço, até no quarto. Veja, quando você alcança essa densidade, essa floresta dentro de casa, isso é uma tendência que ganhou um nome chique, Urban Jungle. E o que caracteriza essa moda? Primeiro, muita planta. Segundo, muitos verdes, então se explora bastante a folhagem. Mas tudo que você colocar num Urban Jungle, antes de mais nada, precisa ser planta que consiga crescer com poucas horas de sol. Isso porque, na maioria dos casos, se o ambiente é interno ou, como a gente diz, indoor, você vai ter uma insolação menor. Nunca vai bater 8 horas de sol numa planta que está dentro de casa, porque o teto e as paredes acabam limitando a luz que entra. Você pode ter bastante claridade, mas sol mesmo você não vai conseguir, pelo menos não o dia todo. E aí muita gente perde a criatividade. Só porque falou em planta de sombra não pode ter flor? Pode sim. Eu vou começar a minha lista de 5 plantas imprescindíveis para o seu Urban Jungle com ele, o herói da resistência, o lírio da paz. Oi, minha lindeza! Essa é uma planta muito conhecida no mundo todo, ela é tropical, mas ela é muito famosa pelas suas brácteas brancas. Bráctea, que chique! Isso aqui que você tá vendo, na verdade, não é uma pétala, é uma folha modificada. E, inclusive, quando esta parte vai ficando desbotada ou já nasce meio verde, ó, quando isso aqui acontece, seu lírio da paz está te dizendo: tô num lugar muito escuro, me ponha num cantinho que tenha um pouquinho de sol. Segunda grande dica desse vídeo profissional Chuchu Beleza é que plantas que dão flor, ainda que sejam de sombra, precisam de um bocadinho de sol. Ponha ele mais à luz. É super importante que esteja perto do vidro. Ela precisa de pelo menos um pouquinho de sol. Vou chamar a nossa segunda estrela desse vídeo, o antúrio. Antúrio, seus avós, talvez seus pais, conheceram muito mais as variedades vermelhas. Aqui de novo, agora você já tá craque, né? Isso aqui também não é a flor. Isso aqui é uma folha, aliás, muito parecida com a folha verdadeira, modificada. A planta faz isso tanto no antúrio quanto no lírio da paz, porque a área de flores que está neste pininho, ou seja, um conjunto delas, é muito insignificante. Imagina para o inseto encontrar essas florzinhas bege e o inseto vai ver uma florzinha minúscula. Ah, é para ir aí. Agora, imagina que eu coloco um neon, uma sinalização. Inseto? Vem aqui, olha só o tapete vermelho que eu estendi para você. A planta consegue muito mais a atenção do polinizador quando ela faz essa folha modificada. Para isso que servem as brácteas, tá? Bráctea vermelha nesse antúrio, bráctea branca nesse lírio da paz. Voltando ao antúrio maravilhoso, a folhagem em forma de coração, a bráctea colorida, não eram o bastante para os nossos avós, bisavós e pais. E aí o mercado começou a se mexer e buscar cores diferentes. Hoje, se prepara, tem antúrio de quase tudo que é cor. Veja que coisa mais linda este tom de rosa. Ou ainda esta variedade Livium, que é listradinha. Olha que coisa exuberante. Esse aqui é completamente lilás. E ainda tem variedades pequenininhas para quem tem pouco espaço. Quer ver só?
Oi, pessoal! Eu sou um mini antúrio branco. Olha como eu sou bonitinho. Tem cada vez mais cores de antúrios por aí. Vale dar uma procurada, quem sabe você começa uma coleção. Esse aqui é laranja com as flores amarelas e esse vermelho com as flores amarelas e brancas. Para ficarem com as folhas brilhantes como as que eu estou mostrando aqui, tanto o lírio da paz quanto o antúrio precisam de um pouquinho de sol e de uma passadinha de um pano úmido de tempos em tempos para tirar o pó. São plantas muito boas também para ter na cozinha, porque limpar essa folhagem é bem fácil e as duas ajudam a filtrar poluentes em suspensão no ar. Quando a gente fala de poluição, a gente geralmente pensa na poluição fora, né? Mas a verdade é que a gente tem muitos poluentes dentro das nossas casas. A tinta que passou na parede pode deixar um pouquinho de resíduo, o esmalte que a gente passa na unha, tintura de cabelo, o verniz de uma porção de móveis, tudo isso gera uma porção de partículas que ficam em suspensão no ar e que fazem mal para a nossa saúde. E tanto o antúrio quanto o lírio da paz ou a Zamioculca, nossa terceira estrela, são capazes de segurar, de reter essas partículas poluentes que a gente tem dentro de casa. Zamioculca zamiifolia, esse é o nome científico dessa moça, mais carinhosamente chamada de Zami, é uma planta que a folhagem é tão brilhante que muita gente acha que ela é de plástico. Não fala isso perto dela, ela fica muito ofendida. Ela é muito bonita, não é mesmo, pessoal? E precisa que a gente cuide bastante, porque senão ela fica o quê? Chateada. De tudo o que você vai ver nesse vídeo, a Zamioculca é provavelmente a mais resistente a locais escuros. É por isso, inclusive, que na minha composição eu deixei ela um pouco mais enfiadinha ali atrás. Tá num suporte para ficar mais no nível da janela, mas tá um pouquinho mais enfiadinha, porque ela é extremamente resistente. Zamioculca é uma folhagem que produz umas batatinhas aqui embaixo da terra. E são essas batatinhas as responsáveis por fazer essa planta ficar tanto tempo sem água. Se você tem uma casa na praia, um lugar que você vá pouco, um sítio, e tem ali um cantinho pedindo uma planta, vai de Zamioculca porque não tem choro para essa planta, tá? Uma curiosidade só. Justamente por causa dessas batatinhas valentes, é comum a gente comprar o vaso de Zamioculca já explodindo, quase sem espaço. Repara que tem raiz saindo por baixo, que ela tá deformando o vaso. Vocês estão vendo? Olha só os calombos que ela faz no vaso. Por isso, o ideal é que assim que você comprar, você meta a tesoura aqui no vaso, não tenta puxar porque você vai estragar a planta e tira a Zamioculca daqui para passar para um vaso um pouco maior. Ela demora bastante para crescer. Quanto mais escuro o local em que ela estiver, mais lento é o metabolismo. Então é importante saber disso na hora de dimensionar qual é o tamanho do vaso para colocar essa planta. Quanto mais perto da luz, quanto mais solzinho ela tomar, mesmo que seja bem fraquinho da manhã, mais rápido é o metabolismo dela. Quanto mais escondida num lugar de claridade, mais difícil fica, tá? E se você é fã de novidade, talvez comece a encontrar em floricultura, em hipermercados, ela, a irmãzinha da Zamioculca, a Zamioculca Black. Essa variedade tem brotações verdes e ela fica verde um bom tempo. Só depois que a planta amadureceu aquele ramo é que ele assume essa tonalidade preta muito linda de verdade, tá? Eu sei que a gente tá numa moda muito bizarra de planta tingida. Não fala isso perto dela porque ela fica muito ofendida, tá? Porque ela é dessa cor naturalmente. Nossa quarta estrela desse vídeo e que também merece um cantinho no seu Urban Jungle, que é a Vitória. Essa planta é da mesma família da espada de São Jorge, da lança de São Jorge,
da espada de Santa Bárbara e de tantas outras sansevérias que não são mais sansevérias e que agora são dracenas. Elas mudaram de gênero e tem muita gente que ainda não se adaptou ao gênero novo. Você vai ver até na etiqueta no vaso com o nome de sansevéria, tá? Essa daqui, então, era uma sansevéria amazoniana e virou uma dracena amazoniana. Ficou difícil, né, minha amiga? Mas chama de Vitória porque ela fica feliz demais. A Vitória também é de pouca água, também é muito resistente e também é de crescimento lento. A folha, ouve o barulho, ó. Parece um couro, sabe? Parece uma cartolina, mas não é, né? É bem bonita, é muito bonita. Inclusive dá flor. É bem raro acontecer isso, mas ela também dá flor. Muita gente não sabe que espada de São Jorge dá flor, que a mesma cilíndrica, né, o punhal de São Jorge dá flor, mas todas elas dão. É que tem que estar muito feliz, né, minha amiga? E de preferência, ó, tomar um pouco de sol, senão vai ficar bem difícil de você conseguir flor. Lembra que eu falei no começo desse vídeo? Flor precisa de um pouco mais de sol. Aqui você vai perceber que essa folhagem funciona muito bem em decorações com uma estética mais minimalista. Ela não produz um monte de folhinha, sabe? É uma planta mais séria, mas mesmo assim uma planta purificadora de ar também. E o legal é que esse episódio tá recheado de plantas que não são só um rostinho bonito na sua casa, né? Minha última sugestão também tem muita diversidade, essa sim é dependente de água, é a begônia. Aqui eu tenho uma variedade dela com a folhagem lilás, as bordinhas bem roxas, as nervuras lindas avermelhadas no verso. É uma planta bem crocante. Eu chamo assim as plantas que quando você quebra fazem aquele barulho de salada de alface, sabe? Aquele croque-croque. E justamente como acontece com a alface americana, como acontece com repolho, com essas coisas crocantes, ela é muito sedenta. Então toda vez que você encontrar as folhinhas começando a murchar, água na sua begônia, tá? Aqui eu tô mostrando uma variedade das muitas que existem do grupo Begônia Beleaf. Esse é o nome de uma família de variedades que tem folhas coloridas. Podem ser lilazes, amarelas, laranjas, vermelhas. E as flores, quando elas surgem, são meio sem graça e ficam bem escondidas. Ó, aqui tem um botão, nem abriu a flor ainda. De todas as plantas que eu mostrei aqui nesse vídeo, a begônia é a mais segura para quem tem bichos de estimação que fuçam o jardim. Você vai ver que quando a gente fala de plantas para ambiente interno, a maioria delas é tóxica se ingerida por criança pequena, por cachorro, por gato. Então, se você tem bichos de estimação que fuçam muito, se você tem criança de colo, criança que está aprendendo a andar, que põe a mãozinha em tudo e aí da mão vai para a boca, deixa essas plantas no alto, não precisa se privar delas, ponha num gancho, ponha numa estante como essa. Tem gato? Então tem que ser no teto mesmo, tá? Porque se ficar perto da cortina, ainda assim eles vão escalar a estante. Um ganchinho no teto vai resolver o seu problema e a sua Urban Jungle tá garantida com 5 plantas diferentes, mas tudo isso de variedade. Te encontro no próximo episódio, até mais!